Salve, salve, meu guerreiro! Venha comigo a esse curso de resolução de questões FGV, professora Verônica Mariano. Hoje nós vamos ver gramática, muita gramática FGV, só aqueles bizus mágicos da Prof. V. Vamos lá, então, hoje o nosso curso vai começar. Eu falei, hoje o nosso curso vai começar? Não, tá correto. Eu já ia falar que era começo do começo. Não, começo do começo, a gente está sendo redundante, né? Mas hoje vamos começar com artigo. Vamos ver as peculiaridades de artigo dentro da FGV, que ela cobra de uma maneira bem diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente já estudou. Não que ela inventou uma gramática nova, mas ela trabalha com uma gramática moderna, uma gramática contemporânea. Pequena garrafa, né? Que a gente não está acostumado. Água é vida, minha gente. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui minha santinha. Tá aparecendo, minha Nossa Senhora da Aparecida. E sumiu minha tela. Vamos ver se vai estar funcionando aqui. Aguenta aí, meu guerreiro. Tá no ar. Continuo com aquele velho problema que vocês já sabem, quem me acompanha. Porque eu comprei um aplicativo novo, mas eu ainda não instalei, porque a pessoa não para. Vocês viram que eu estou de visual novo? É a primeira vez que vocês vão me ver. Quem já está no Instagram, me seguindo, já viu que eu cortei as minhas madeixas. Ó, eu tenho pouco cabelo, então eu usava mega aqui, né? Vocês já estavam acostumados. Um super mega. Mas o meu cabelo natural é daquele tamanho. Isso aqui é pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui atrás não tem nada de cabelo. Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Tem cabelo na frente. Se eu jogar para trás, tem cabelo atrás. Se eu jogar para frente, só tem cabelo na frente. Aquele monte de cabelão eu não tenho. Então, para preencher as pontas, eu colocava um mega. Mas o meu cabelo era comprido como um mega. E aí agora eu cortei e deixei natural, sem fazer escova. Mas eu faço ainda escova, tá? Porque hoje não tive tempo. Vamos lá, então? De olho na tela. A frase abaixo, em que há erro no emprego ou na ausência do artigo definido, é: quando a banca trouxer para você esse tipo de enunciado aqui, que ela diz erro ou acerto no emprego ou na ausência do artigo, ela está se referindo ao pronome indefinido todo. A utilização do pronome indefinido todo, ele tem uma regra. Por exemplo, toda a pessoa ou toda pessoa, todo o carro ou todo carro, tá? Então, existe uma regra diferente. Meu Deus, consigo escrever tudo aqui. Existe uma regra para a palavra todo. Nosso artigo, nosso pronome indefinido todo. E qual é a nossa regra? Nossa regra é essa daqui, ó. Fiz até um... Deixa eu ampliar. Aqui. Olha só. Quando eu tiver todo a e todo o, e este a e este o, esse artigo definido for obrigatório, ele vai ter o sentido de inteiro. É como se eu não precisasse usar a palavra inteira, a palavra todo, e eu substituísse por inteiro. Exemplo. Toda a cidade está iluminada. A gente vai tirar essa palavra todo e vai colocar depois do nosso substantivo principal a palavra inteiro, que neste caso é inteira. A cidade inteira está iluminada. Se deu certo, é este sentido que a banca, ou que o texto, ou que o autor está querendo dizer, então este a e este o vai ser obrigatório. Por exemplo, o meu carro deu perda total, estragou todinho. Então, todo o carro estragou no acidente. Tá? Então, qual é o sentido? O carro inteiro estragou no acidente. Então, este o é obrigatório com o nosso todo. Beleza? Olha o que acontece quando eu utilizo o todo e este todo não é obrigatório. Abrace todo mundo. Então, eu não estou querendo abraçar a pessoa inteira.
abrace todo mundo, de modo generalizado. Se eu disser abrace todo o mundo, colocando este artigo na frente, olha que sentido que eu vou ter. É como se nós fôssemos nos juntar, pegar o mundo e abraçar. É este sentido? Não. A menos que eu esteja dizendo, vamos ter mais consciência ambiental e vamos todos abraçar todo o mundo. Então, aí sim, eu estaria usando esse sentido. Mas se eu estou falando assim, ei, seja feliz, abrace todo mundo. Então, não é abrace todo o mundo. Beleza? Deu para entender? Se não deu, a gente vai colocar em prática. E aí, a gente vai descobrir isso agora. Aí tem mais um, opa, faltou um aqui. O todo, quando estiver no plural, quando ele estiver no plural, o acompanhamento do artigo é obrigatório. Simples assim. Todos os e todas as, sempre. Beleza? Agora vamos para a nossa questão. Então, lembrem, quando vier neste sentido de emprego ou ausência, sem falar se ele é facultativo, tá? Ele não perguntou se era o uso facultativo. Ele só falou assim, olha, qual das minhas alternativas tem um emprego errado ou o emprego correto, tá? Ele geralmente vai estar falando do todo. Então, eu já vou direto procurar o todo. Primeira coisa que a gente tem que saber do artigo, não é aula de gramática, mas eu vou dar umas pinceladinhas. Primeira coisa que a gente tem que saber do artigo é que artigo acompanha substantivo. Se depois do meu artigo, seja definido ou indefinido, não seja definido, seja indefinido, não precisa qualquer artigo, tá? Artigo, uma ou ele vai acompanhar substantivo. Se depois dele não tiver, ele não é artigo, a menos que ele esteja substantivando uma palavra, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então vamos lá. Olha só, artigo, substantivo. Então é obrigatório. Artigo, substantivo. É obrigatório. Artigo, substantivo. Obrigatório. Esse grande aqui está só dando um grau para a palavra ideia. De novo, artigo, substantivo. Não vamos nem perder tempo. A gente já sabe que esse tipo de enunciado procura a palavra todo. Então, onde é que eu tenho um todo? Aqui. Todo o dia em que se trabalha é um dia perdido. Então, este artigo aqui está errado, porque não é o dia inteiro que se trabalha, são todos os dias, de modo generalizado. Então, este artigo está errado, não é todo o dia ou o dia inteiro. Ah, então se eu trabalhei pela metade, não foi perdido. Apesar de que toda essa frase está errada, né? Porque o dia que a gente trabalha é um dia bom, é um dia produtivo, porque trabalhar dignifica o homem. Próxima questão. Aqui nós também temos o macete Prof. V. Quando a banca trouxer para você artigo definido optativo ou artigo optativo, ele está dizendo aqui facultativo. O que é optativo? É ser facultativo. E aquilo que é facultativo pode ou não ser colocado. Facultativo. Pode ou não ser. Eu tento melhorar a letra, mas é exatamente igual, né? Puta que eu pariu. Vou fazer caligrafia. Caligrafia. Ele está dizendo aqui do que eu posso ou não utilizar. É uma opção minha. E o artigo, ele vai ser uma opção minha. Eu escolho se eu quero colocar ou não quando eu tiver pronome possessivo singular feminino. Quem já está estudando há mais tempo vai lembrar disso aqui. Onde é que eu tenho algo que também é facultativo e que também é para pronome possessivo singular feminino? Exatamente, alguém gritou aí que eu ouvi aqui. Crase. A crase facultativa, uma das nossas opções de crase facultativa é o pronome possessivo singular feminino. Quem são eles? Sua, minha, tua,
nossa. Faltou um, vós. Sempre que eu tiver essas 5 opções de pronome possessivo singular feminino, qualquer um deles, eu vou ter artigo facultativo. Por isso que a crase é facultativa. A preposição está ali. Mas o que é facultativo é o meu artigo. Exemplo. Já vou dar um exemplo de crase e daqui da nossa questão. Cheguei mais cedo. Vou colocar entre vírgulas até o mais cedo para vocês enxergarem bem que quem chega, chega a. Cheguei mais cedo a minha casa. Minha casa. Chegar em casa é errado. A maneira correta da expressão cheguei em casa é cheguei a minha casa, tá? Cheguei a casa, não dá para saber casa de quem, então é minha. Mas eu falo cheguei em casa, escapa de vez em quando. Olha só, se eu cheguei, quem chega, chega a. Este a aqui é da preposição, do verbo chegar. Quem chega, chega a. É obrigatório. Mas eu vou colocar crase se eu quiser usar o artigo. Cheguei à minha casa. Então, a palavra minha faz com que o meu artigo seja facultativo. Beleza? Então, quem é facultativo é o meu artigo. Por isso que também é facultativa a crase. Vamos procurar sempre que a sua banca colocar para você artigo optativo, você vai procurar minha, sua, tua, nossa, vós. Simples assim. Tem? Não tem. Então, não é. Tem? Não tem. Não é. Opa, minha. Então, aqui, ó, é a minha opção de resposta. Por quê? A inevitabilidade de minha morte ou a inevitabilidade da minha morte. Tá? Então, o minha faz com que o meu artigo seja facultativo. Muita gente errou. Primeiro que não enxergou este a aqui. E depois porque não sabia que é o minha, sua, tua, nossa, vossa, que faz com que o nosso artigo seja facultativo. Beleza? Próxima questão. Eu espero que vocês tenham feito a questão antes, tá? Se você não fez, para agora que nós estamos no começo, que são apenas 3 questões, para tudo. Para tudo, ó. Parei. Para tudo, vai fazer todas as questões de agora até o nosso último bloco, tá? Sempre antes de dar o play no bloco, você faz as questões. Já anota suas dúvidas para ver o que eu vou falar. Qualquer coisa, manda para mim aí um direct. Antes de mais nada, já coloca assim, turma FGV, tá? Ou alguma coisa assim, porque como eu recebo muita mensagem, recebo muita cantada, muito obrigada, eu não gosto, mas tudo bem. É legal pra gente falar assim, ainda estamos nessa carne, conhece a expressão? Ainda estou nessa carne, mas acaba atrapalhando o contato que eu tenho com você. Mas enfim, então coloca lá, sou da turma tal, e aí já especifica a sua dúvida, tá? Então, vai fazer a questão primeiro e depois você vê os gabaritos comigo. Vamos lá, agora a gente vai voltar aqui. Pronto. De novo, ó. Empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome indefinido todo. Então, a gente vai fazer o teste do inteiro ou não inteiro. Inteiro ou não inteiro. A gente apaga o o todo e coloca inteiro. O jornal inteiro do planeta, então tem um jornal, só esse jornal que cobre os acontecimentos. Não, são todos os jornais. É uma forma generalizada. O que ele quer? Ele quer o correto. Então, não, porque isso está errado. Sempre que eu tomo água, eu tenho esse péssimo hábito de fazer assim. É muito feio, né? Tem gente que nem vai enxergar, porque ela tá pequenininha. Mas vamos lá. As notícias aparecem em todas as páginas do jornais. Nas páginas inteiras? Não, é no jornal todo, ou em todos os jornais. Então, é uma forma... caceta. É uma forma generalizada. Não. O repórter inteiro? Ah, corta o repórter, então, para ele ser inteiro. Não, meu bem.
Também é no modo generalizado, todos. Toda a notícia deve ser checada. A notícia inteira, somente uma notícia inteira, o restante, foda-se. Não, não é assim também. Todo o texto publicitário. Então nenhuma tá certa? Professora, você não prestou a atenção, professora. Eu coloquei as notícias, né? Aqui, ó. Eu tô vendo que não aparece resposta certa nessa bagaça. Aqui, professora. Quem não, né? Porque sempre que eu tenho plural, eu tenho artigo definido obrigatório. Beleza? E aqui não é porque não é a notícia inteira. As demais eu não vou checar? Não. Todo o texto publicitário, somente o texto publicitário. Não. Então vai ficar o texto inteiro publicitário? Não cabe, né? Então esse daqui, porque sempre no plural é obrigatório. E cuidado para não cometer esse erro aí de passar batido na resposta. Eu sempre deixo para fazer com vocês, porque aí eu vou cometendo os mesmos erros que vocês cometem. Vocês acham que eu não cometo? Claro que eu cometo. Quer ver quando eu tenho que fazer a prova para vocês? Que eu vou no dia da prova? Que eu tenho que passar o gabarito, né? Que o AIP ou alguém me chama, faz o gabarito da prova para mim. Rapaz, aí tem dia que você fala assim, nossa, agora, 8 horas da noite, bem. Ou então meio-dia no domingão, que você já tá de boa, no relax, assistindo aquele Netflix. Aí eu tenho que ficar 10 vezes mais atento, senão eu cometo esse tipo de erro aqui. Porque a prova, em tese, já não é mais minha, né? Se nas minhas provas eu cometia isso, e quando você pega o gabarito e fala, errei a questão de bobeira. Quando eu fiz a prova oficial mesmo, eu não cometia isso, mas em simulado era terrível. Vamos lá, de volta. Cadê? Essa daqui a gente vai ter que ir lá em cima. Olha só. Em sua nova gramática do português contemporâneo, os autores Celso Cunha e Lindley Sintra afirmam sobre o emprego do artigo definido, blá 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 blá. Aqui nós vamos ter que ir para a tela, lá em cima. Gramática pela FGV. Olha só, na própria gramática, exatamente aquilo que está escrito vem na gramática deles. Isso aqui eu copiei da gramática. Vai estar exatamente o mesmo enunciado. Então, o que é o artigo definido? O artigo definido é de acordo, o artigo definido e indefinido, de acordo com o Celso Cunha e Lindley Sintra, que são autores que a Banca FGV acompanha, eles trazem o seguinte. 1. O artigo definido, ele é utilizado quando já se trata de algo conhecido pelo autor. Por exemplo, a garrafa. Eu sei que isso é uma garrafa. Então, já é de um conhecimento interno meu, um conhecimento antigo meu, um conhecimento histórico meu, da minha vivência. Então, eu sei que é isso aqui, eu posso colocar um artigo para frente dele. A garrafa. Caneca, que inclusive foi presente. Deve ter escrito aqui, ó. Prof. Verônica Mariana. Foqueira. A caneca, eu sei que é. Agora, se eu pegar algo que eu não sei do que se trata, eu coloco aqui, coloco uma tampa. Por quê? Não sei de onde veio. Tá? Não sei que é daqui. Vamos imaginar que eu não sei. Eu falo, olha, uma tampa. Então, eu coloco o artigo indefinido porque eu não sei do que se trata. Então, esse é uma das formas de se utilizar artigo definido, tá? Porque trata-se de algo de conhecimento do leitor. E a outra forma é... Esse daqui é um. A outra forma é algo que já foi mencionado antes. Por exemplo, eu tenho na minha mão uma garrafa. Tá? Uma garrafa. Estou utilizando... Professora, mas você sabe o que é. Eu quero, porque é a primeira vez que eu estou utilizando, eu quero falar uma garrafa. Eu posso. E aí eu digo assim, ó, a tampa, porque é a tampa desta garrafa. Então, algo que já foi mencionado antes e que
a próxima menção vai ser utilizada pertencente àquilo que eu utilizei. Eu já vou mostrar um macete para vocês, vai ficar super fácil. E aí o meu artigo indefinido, ele vai ser utilizado quando? Quando é algo generalizado de uma dada espécie, tá? Eu quero generalizar alguma coisa, ou é a primeira vez que eu estou mencionando isso. Nós vamos ver isso de uma forma bem prática, e aí vai ficar bem fácil para vocês. Olha só esse exemplo aqui embaixo. Ó, exemplo de artigo definido. Levante-se e vá à mesa. Todo mundo sabe que é a mesa, e se eu estou conversando com alguém que provavelmente está próximo a mim, eu estou dizendo aquela mesa. Então, a mesa está na nossa visão, a mesa está próxima. Então, está fácil. A mesa, como se fosse a minha. Olha, essa é a minha mesa. Está aqui, ó. Tá? Tira um cigarro da caixa. Este um cigarro aqui, ó, ele está sendo numeral. Não vamos falar da diferença. Por quê? Está querendo pegar um apenas, tá? Da caixa. Acende o cigarro. Por que eu tenho o? Porque eu já mencionei esse cigarro antes. Ó, eu posso usar o artigo definido porque é de meu conhecimento ou porque já foi mencionado antes. Então, eu mencionei antes um cigarro. Agora, eu vou mencionar o cigarro. No isqueiro, porque eu já sei do que se trata, e ao sofá, porque eu já sei do que se trata. Agora, indefinido. Era uma casa nova. Eu não sei que casa que é. Eu tô querendo dizer a casa de alguém, tá? Ou visualizando um ambiente. E é a primeira vez que eu vou citar. Então, sempre que é a primeira vez que eu vou citar, sempre não, porque eu posso colocar o a também. Eu posso utilizar o artigo indefinido. Tinha um pomar, porque estou citando o pomar pela primeira vez. E mais uma hortazinha, também estou citando pela primeira vez. Aí agora, ó, pela varanda, eu tenho um artigo definido aqui, por mais a. Aqui eu tenho a varanda. Por quê? Porque eu já citei a casa e esta varanda está dentro da casa. Agora eu vou dar um macete maior para vocês, um macete master. Vou achar um espaço para eu desenhar. Eu tenho toque, eu vou limpando a tela. Apertar aí que eu acho um lugar. Aqui, ó. Então vamos lá. Sempre que você utilizar o você vai desenhar, sabe, conjuntos de raciocínio lógico, um dentro do outro. É isso que a gente vai fazer agora. O vai ser sempre o conjunto grandão, o anagrama grandão. E o ou o a, ou uma, sempre o grandão. E o ou o a vai ser o pequenininho, que vai ficar aqui. Não gostei. Aí. Este vai ser o ou o a. Tá sempre assim. Professora, agora que fudeu. Calma, porque agora eu vou salvar a sua vida. Olha só. Vamos imaginar aqui, ó. Um carro. O que tem em um carro? Pneu. O que mais que tem? Ó, ficou pneu. Vai ficar assim mesmo. O que mais que tem? Volante. O que mais que tem? Roda. O que mais? Para-brisa. Agora me deu um nosso para-brisa é junto. Mas eu acho que é. Apesar de que para é verbo. Vamos tirar? E a gente pesquisa depois. Tá vendo? Não é tão simples assim os hífens. Hífen, macete para vocês. Macete para vocês. Não decore regras. Essa palavra com hífen, essa palavra sem hífen. Não tem como a gente seguir essa regra. Por quê? Porque girassol, em regra, se é verbo, vai ter hífen. Vira lata. Que mais? Beija-flor. Agora, girassol. Gira é um verbo. E sol, juntou. Aí fudeu. Adiantou decorar a regra? Não. Então, a gente decora a palavra, visualiza a palavra, decora. Visualiza a palavra, memória visual. Melhor forma. Então, vamos lá. Vou colocar outra coisa aqui. Já tem bastante 3?
Então, vai ficar assim, ó. Vou pintar com outra cor. Um carro e o pneu. O volante. A roda. Por quê? Aí pertence, aí está correto. O que vai estar errado? E a banca vai fazer várias vezes com vocês isso. Vai colocar assim, ó. Pneu. E o carro. Não. Cabe o pneu dentro do carro? Não. Cabe. Cabe o carro dentro do pneu? Não. Pneu dentro do carro. Tá? Então, você tem que ter essa lógica. O grandão, o que manda nos outros é um ou uma. O que faz parte dele é o e a. A gente vai ver isso na prática para ficar bem legal. Vamos para as questões. 4. Em sua nova gramática, o português contemporâneo, os autores Celso Coelho e Glenn Sintra afirmam sobre o emprego do artigo definido, que ele antepõe ao substantivo, aquilo que eu falei para vocês, sempre acompanha o substantivo, para indicar que se trata de algo, artigo definido, tá? Vamos colocar aqui, ó, a e o. Algo já conhecido pelo leitor, a mesa, o carro, porque eu sei o que é, a garrafa, ou porque já foi mencionado antes. Tá? Então, eu disse, uma garrafa tem a tampa. Ou uma garrafa e depois a garrafa que eu citei antes. Então, tanto faz as duas formas, mas aí um é já conhecido e o outro já foi citado. A frase em que o emprego do artigo sublinhado deve pelo primeiro caso. Decorem esse enunciado porque ele cai muito, tá? Muita gente não consegue nem interpretar o que a banca está dizendo. Ah, mas qual é o primeiro caso? O primeiro caso é isso aqui, ó. Eu até separei para vocês lá em cima. Cadê? Seja para indicar algo. 1. 2. Seja por algo já mencionado. Então, qual é o primeiro caso? O que a banca quer, então, é o nosso primeiro caso. Então, a gente vai olhar aqui. O amigo do homem é o uísque. O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. Este O aqui é porque é de conhecimento, faz parte da vida do leitor? Não. O menino aproximou-se da estante com uma moedinha na mão. Então, o que a gente pode fazer aqui? Além disso, eu vou analisar o nosso desenho. Cadê? A gente vai fazer a análise do nosso desenho. Vai caber aqui. Deixa eu achar um espacinho melhor. Peraí. Ó, que bem. Aqui nós vamos fazer o nosso desenho. Eu tenho uma moeda. E aí eu tenho cofre. O cofre. Quem é maior? Ficou muito pequeno, né? Aqui. Moeda, uma. Quem é uma? Sempre que a banca coloca. O 1 tem que ser o maior. O cofre. Eu coloco a moeda no cofre ou o cofre na moeda? Quem que pertence a quem aqui? Então, está invertido. É aquilo que eu falei para vocês. Se fosse um cofre e a moeda, poderia ser. Mas está invertido. Então, não pode ser a nossa resposta. O que tem? Nem tem uma. O que tem a ver a freira com convênio? Não tem relação. Então, não é a nossa resposta. Terceira idade. Está acabando a bateria do computador. Aguenta aí. Pronto. Terceira idade é aquela em que a gente bota os óculos para ouvir. Eu não tenho nenhum tipo de relação. O O sozinho aqui, não tem não tem nada. Não estou tendo relação. Tenho? Não tenho. Então, não é de conhecimento, não
não está fazendo relação para a gente. Então, não é. Um corvo. Um corvo, após apoderar-se de um pedaço de carne, voou. Então, vamos desenhar. O que eu tenho aqui? Ó? Um corvo, vou marcar o 1 e o nosso O e A. Um pedaço de carne, uma amendoeira e o alimento. Qual é a palavra que a gente está analisando? O alimento. Então, vamos desenhar. Esse o alimento está fazendo relação com quem? Uma amendoeira? Não. Ele está fazendo relação com quem? Com um pedaço de carne. Então, vamos desenhar para ver se dá certo. Uma carne, vou colocar carne, que é um pedaço. E o alimento. O alimento não está fazendo relação com um pedaço de carne? Sim, a carne não é o maior e o alimento é o sinônimo dele? Sim. Então, esta é a nossa resposta. Tá? Se você começar a gente vai fazer muita questão disso. Se você começar a desenhar, você vai ver como isso funciona. Próxima questão. Então, gabarito, eco. Tô vendo que eu não pulei a linha, fica tão ruim. Vocês ouvirem um miado, é o meu novo gato. Que foi, Chorãozinho? Chorão é esse gato que está tatuado aqui, que veio morar comigo. Acabou de chegar. Aí ele não gosta muito da casa, porque ele era acostumado com um quintal que parecia uma chácara. Mas a minha mãe se mudou e não ficou muito bom para ele lá. Aí eu tive que trazer. Vem aqui, meu amor. Aí ele briga com o Teodoro, tá doideira aqui em casa. Vem aqui. Ele tá procurando a amiguinha dele que tinha lá, que era do meu irmão. Não tá fácil. Próximo. Uma das observações do emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam, tá vendo? A mesma coisa. Indicam termos já enunciados no texto e os segundos indicam termos presentes pela primeira vez. Assim, é correto afirmar que, definidos. Os primeiros indicam termos já enunciados. Indefinidos indicam termos presentes pela primeira vez. Tá? Então, é assim que você vai fazer para interpretar. Mesma coisa. O que eu quero? Eu quero um que está corretamente. Mesma coisa, vamos desenhar. Vou colocar só as primeiras letras, tá? Fazer menorzinho. 2. Vamos desenhar. Um cacho de banana. Ah, eu tenho que voltar no texto, a Maichinha. Cadê o texto? Peraí. Sumiu o texto. Ah, tá aqui. Não gosto quando acontece isso. Deve ficar truncado, né? Fica ruim de achar. E a culpa é minha, que foi que eu editei. Fui eu que editei. Olha só, então vamos lá. Vamos já fazer o desenho da palavra. Um carro. Então, eu tenho aqui um carro. Entrou no estacionamento. O estacionamento tem relação com o carro? Não. Provavelmente ele colocou o estacionamento por ser algo já de conhecimento. O estacionamento. Que mais? Com os faróis apagados. Os faróis de quem? Do carro. Então, o farol. Que mais? Pneu. O pneu. Com um cacho de banana no teto. Aqui, ó. O teto. Teto de quem? Do carro. Agora, um cacho de banana. Esse um cacho de banana faz parte do carro? Não, mas está em cima do teto. Mas é um pedaço do carro, todo carro que eu compro tem um cacho de banana? Não. Ele está dentro do estacionamento? Ou ele é o dono do estacionamento? Não, então ele vai estar igual ao estacionamento aqui, ó, soltão. Banana. Agora, com este desenho em mãos, a gente vai responder. O emprego do artigo definido em um cacho não modificaria o sentido, um cacho, para artigo definido, o cacho e um cacho. Não modificaria o sentido original do texto. Sempre que você troca artigo, vai mudar o sentido. Por quê? Porque eu não tenho como ter o cacho, que me dá uma ideia de
algo que já foi citado, algo que eu conheço, algo que eu tenho intimidade, algo que é definido. Para trocar por um que é indefinido, é algo que não foi citado, é algo que eu desconheço. Então, tem mudança de sentido? É claro, senão não teria o e um, né? Então, tem mudança de sentido. Não é correto. Eu quero o correto. O emprego do artigo definido em o estabelecimento. Calma que eu me perdi. O estabelecimento indica que o lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes? Não. Ser citado antes é uma das opções que nós temos para utilizar o artigo definido. A outra é algo que já é de minha intimidade, algo que já é de meu conhecimento. Beleza? Então, não é correto. O único emprego de artigo correto nessa frase é um cacho. Eu falei que algum deles está errado? Não, tanto que eu consegui fazer todos os meus diagramas corretamente. Então, não. O emprego do artigo definido em o estacionamento e os faróis está errado? Já disse que todos estão corretos. Só sobrou quem? O emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem, tá vendo aquilo que eu falei do desenho? Se referirem, ele está fazendo o conceito aqui, ó, a elementos já conhecidos a partir do emprego um carro. Não é isso que eu acabei de desenhar aqui? Eu tenho um elemento conhecido, um carro já citado, e que pertence a ele, refere-se a ele. Tá aqui a nossa definição e o nosso diagrama faz o que dá certo. Vou fazer só mais uma e vamos para o intervalo, tá? Serão várias questões por bloco, são 30 minutos por bloco, mas é que aqui, vocês estão escutando o gato CBB lá? Assim. Mas aqui, como eu estou fazendo mais explicações, os outros vão ser, são 12 blocos, eu acho, ou 10 blocos. Os demais blocos são bem rápidos, tá? Com muitas questões, 20, 30 questões por bloco. Essa aqui é bem legal. Vamos analisar o texto. Olha só. Oscar tinha um sítio. Primeira vez que sítio está sendo citado. Um dia, Oscar resolveu levar na caminhoneta. Está o artigo, porque este A já pertence a ele, é de conhecimento, então ele optou por colocar artigo definido. Um pouco de esterco, que era no interior de Minas, para o jardim da sua casa, na barreira. Então, o jardim pertence à sua casa, né, que é o sítio que está aqui. Que mais? Interior de Minas, porque é algo de conhecimento. A barreira também é algo que todo mundo sabe o que é, tá? Então, essas são os nossos artigos aqui. O que o senhor está levando neste saco? Esterco, respondeu Oscar, farejando um aborrecimento. Por quê? Não lhe cheira bem? O senhor tem a guia? Por que esse a guia está aqui? Porque o guarda está imaginando que o Oscar sabe do que se trata, de conhecimento do Oscar. Guia, veja bem, não tem artigo nem definido nem indefinido. Desconhecimento total. Desconhecimento total. É preciso de uma guia, seu burro. Ele já jogou uma guia porque sacou que ele não sabe nada. Então, aqui, ó, sacou que ele não tem conhecimento. Beleza? Agora, vamos analisar quais são as nossas opções, já com o desenho em mãos. O emprego de artigos nesse pequeno texto, do início de uma crônica, a única afirmativa inadequada. Então, aqui está errado. Um sítio eu quero A. Sou campeã em procurar certa quando é para procurar errado. Eu fico, meu Deus, mas todas as portas estão certas. Um sítio é retomado por o sítio, mudando de definido para indefinido em função de o segundo caso já ser de realidade. Se tem uma vez, então a segunda eu posso citar o. Está correto? Sim, mas eu quero o errado. A guia faz supor que o guarda sabe do que está falando, sabe que Oscar sabe do que está falando e que pensa também
ser de conhecimento do Oscar. Certo ou errado? Certo. Então está errado aqui, aquilo que eu falei. A guia, ele imagina que a pessoa sabe, ei, me dá esse documento aí, me dá essa guia aí. Mas o cara é burrão, então o que acontece? Guia sem artigo mostra total desconhecimento. É aquilo que a gente acabou de falar. Total. Não tem nenhum nem A. Guia? Jesus, o que é isso? Uma guia indica que o guarda percebeu o desconhecimento do Oscar. Certo. Até aqui está certo. E decidiu especificar o tema. É isso aqui que torna a questão errada. Tá? Muita gente errou isso aqui porque não se atentou a isso. Olha só, é preciso de uma guia. Ele está especificando o que é a guia? Não, ele está dizendo, o senhor não sabe disso não, burrão? Perguntar se o senhor não sabe disso é especificar o tema? Não. Então, a resposta inadequada é essa. Na barreira, apesar de ser citada pela primeira vez, aparece como artigo definido por ter uma existência possível no contexto. Certo. Então, ela também está correta, e como a gente quer inadequada, só sobrou a anterior. Muita gente colocou essa daqui como correta, como alternativa, né? Porque não conseguiu visualizar isso aqui, ó. E aí ficou, eu acho que é essa daqui, porque as demais tá fácil. E aí essa daqui meio que balança, mas não, é isso mesmo. A barreira, porque acredita-se que já cabe nesse contexto de guarda, de rodovia, então barreira. Beleza? Vamos lá para o nosso intervalo. Eu vou salvar esses gatos que estão brigando e já já a gente volta. Beijo.